O portão se fechou com um baque seco que ressoou como uma sentença. Aqui fica a inútil com seus bichos mortos. Valentina, com 2 filhos agarrados à sua saia e sem um tostão no bolso, foi abandonada num curral desolado que parecia um cemitério de sonhos partidos. Mas 7 anos depois, essa mesma mulher humilhada construiria um império que faria chorar de arrependimento, o homem que jurou que ela jamais conseguiria nada. Mas antes de começar com esta história inspiradora, comente aqui embaixo de qual cidade você nos assiste e deixe seu like para continuar nos acompanhando. O sol do meio-dia caía a pino sobre o vale quando a caminhonete de Ernesto Almeida parou em frente ao portão enferrujado do velho curral. Valentina Souza, sentada no banco do carona com seus 2 filhos apertados contra ela, sentiu que o ar ficava pesado, denso, difícil de respirar. Pela janela empoeirada podia ver o panorama desolador que se estendia diante de seus olhos. Hectares de terra seca e rachada, cercas de madeira podre caindo aos pedaços. E no centro, como um monumento à derrota, um enorme curral vazio rodeado de estábulos em ruínas. "Desçam", ordenou Ernesto, sem olhá-la, a voz fria como metal. Tinha 38 anos, mas seu rosto marcado pelo álcool e pela amargura lhe dava 10 a mais. Suas mãos calejadas agarravam o volante com uma força desnecessária, como se estivesse tentando não explodir antes da hora. "Ernesto, por favor", suplicou Valentina. Sua voz era apenas um sussurro trêmulo. "Não podemos ficar aqui. Este lugar está morto. Não há nada." Ele se virou para ela com uma lentidão deliberada e a olhou com um desprezo tão profundo que Valentina sentiu que lhe faltava o ar. Seus olhos, antes cheios de promessas de amor, agora eram 2 poços de crueldade. "Exato", disse com um sorriso torto que não chegou aos olhos. "Não há nada igual a você. Você não vale nada, não produz nada, não serve para nada." Diego, o filho mais velho de 8 anos, agarrou-se mais forte à mãe. "Não fale assim com a minha mãe", disse com sua voz fininha e corajosa, embora os olhos se enchessem de lágrimas. Ernesto nem sequer o olhou. Abriu a porta com um tranco e saiu do veículo. Valentina ouviu suas botas pesadas batendo na terra enquanto ele rodeava a caminhonete. Seu coração batia tão forte que pensou que saltaria do peito. Sofia, sua filha de 5 anos, começou a soluçar baixinho, escondendo o rostinho no colo da mãe. A porta do carona se abriu bruscamente. "Eu disse para descerem", rugiu Ernesto. "Agora!" Com mãos trêmulas, Valentina ajudou a descer seus filhos. Suas pernas mal a sustentavam. Diego e Sofia se agarraram à sua saia como náufragos a um pedaço de madeira. Ernesto caminhou até a parte traseira da caminhonete e começou a jogar suas pertences no chão empoeirado, sem nenhum cuidado. Uma sacola plástica rasgada com roupas usadas, 2 cobertores finos, uma caixa de papelão com alguns utensílios amassados, um colchão manchado que já vira dias melhores, era tudo o que tinham. "Ernesto, o que está acontecendo?", perguntou Valentina, embora no fundo de sua alma já soubesse a resposta. Os últimos meses tinham sido um inferno de discussões, humilhações e frieza, mas nunca imaginou que chegaria a isso. "O que está acontecendo", disse ele enquanto tirava o último volume, "é que estou farto de você, das suas queixas, das suas lágrimas, dos seus filhos pegajosos. Estou farto de carregar uma família que não me dá nada além de problemas." "Mas somos sua família", sussurrou Valentina, as lágrimas escorrendo livremente pelo rosto. "Você me prometeu que sempre estaríamos juntos." Ernesto soltou uma gargalhada seca sem alegria. "Prometi muitas coisas quando era jovem e idiota, mas já acordei. Já encontrei o que realmente quero na vida e não é você." O mundo parou. Valentina sentiu que o chão desaparecia sob seus pés. "Há outra pessoa?" Não era uma pergunta, era uma confirmação do que seu coração já sabia. "Claro que há outra pessoa", respondeu ele com orgulho cruel. "Uma mulher de verdade, uma mulher cheia de vida que sabe se valorizar, não uma chorona inútil que não sabe fazer nada além de reclamar." Valentina cambaleou como se tivesse recebido um golpe físico. Diego, vendo a mãe prestes a cair, a abraçou pela cintura com todas as suas forças. "Mãe, não chore", implorava. "Por favor, não chore."
Ernesto apontou para o curral vazio com um gesto amplo e teatral. Está vendo isso? Este era o curral do meu avô, um homem de verdade que sabia trabalhar. Ele criava o melhor gado de corte de toda a região, mas morreu há 10 anos e ninguém quis ficar com isso. Sabe por quê? Porque é um lugar amaldiçoado. A seca matou todos os pastos. As doenças mataram os animais. Este lugar está morto, igual a você por dentro. Ele se aproximou de Valentina até ficar a centímetros do seu rosto. Ela pôde sentir o cheiro de álcool em seu hálito, embora fossem apenas 2 da tarde. Este curral vazio é sua nova casa, cuspiu as palavras. Um lugar morto para uma mulher morta. A ver se aqui você aprende o que é trabalhar de verdade, o que é ganhar o pão. Meu avô fez fortuna com esse gado. Se você tiver um pingo de valor, faça algo você também. Mas aposto que não conseguirá. Aposto que em 1 mês você vai se dar por vencida e vai rastejar de volta para sua cidadezinha, implorando para que alguém a recolha. Não tenho para onde ir, sussurrou Valentina. Meus pais morreram há 3 anos. Não tenho irmãos, não tenho família. Esse não é meu problema, respondeu Ernesto encolhendo os ombros. Eu te dei 10 anos da minha vida. 10 anos sustentando uma mulher que não vale o ar que respira. Já cumpri. Agora está sozinha você e seu fracasso. Ele se virou e caminhou em direção à caminhonete. Valentina correu atrás dele, esquecendo por um momento seu orgulho. Espere, Ernesto. Espere, o que vou fazer? Não tenho dinheiro, não tenho comida, não tenho nada. Meus filhos. Ele parou e se virou. Por um momento, Valentina acreditou ver um brilho de dúvida em seus olhos, um rastro da humanidade que alguma vez teve, mas desapareceu tão rápido quanto apareceu. Seus filhos, repetiu ele com desprezo. Sempre seus filhos, pois agora são só problema seu. Eu vou viver minha vida, uma vida sem amarras, sem choros, sem fracassados ao meu redor. Mas Diego e Sofia também são seus filhos, gritou Valentina, o desespero quebrando sua voz. Como pode abandonar seus próprios filhos? Ernesto a olhou direto nos olhos e disse com uma frieza que gelaria o sangue. Eles são iguais a você, fracos, chorões. Não preciso de perdedores na minha vida. Diego soltou um gemido de dor, como se tivessem cravado uma faca nele. Sofia chorava inconsolavelmente, sem entender direito o que estava acontecendo, mas sentindo o horror no ar. Ernesto subiu na caminhonete antes de fechar a porta, colocou a cabeça para fora e gritou. Tem uma cabana lá atrás, está meio caindo, mas servirá para não morrer na primeira geada. O poço ainda tem água. É mais do que você merece. Ele ligou o motor. O rugido do veículo assustou as crianças. Valentina deu um passo à frente com as mãos estendidas em uma súplica muda. Ase, Valentina, disse Ernesto, inclinando-se pela janela com um último sorriso cruel. Minha avó costumava dizer que este curral era amaldiçoado, que nenhuma mulher conseguiria fazer nada aqui, que só um homem de verdade poderia trazer vida a este lugar. Suponho que agora vamos comprovar, não é? Embora já saibamos a resposta. E com essas palavras envenenadas, ele pisou no acelerador. A caminhonete se afastou em alta velocidade, levantando uma nuvem de poeira avermelhada que envolveu Valentina e seus filhos como um sudário. O barulho do motor foi se desvanecendo na distância até que só restou o silêncio. Um silêncio tão absoluto, tão pesado que parecia ter peso físico. Valentina ficou ali paralisada, vendo o veículo ficar cada vez menor, até desaparecer completamente no horizonte. Suas lágrimas caíam livremente agora, traçando linhas limpas em seu rosto coberto de poeira. O mundo havia parado, o tempo havia congelado. Tudo o que ela conhecera, tudo o que ela fora, havia se desintegrado no espaço de 30 minutos. Diego foi o primeiro a se mover. Soltou-se da mãe e se plantou na frente dela com as mãozinhas fechadas em punhos. Está tudo bem, mãe, disse com uma voz que tentava ser forte, mas que tremia, traindo-o. Nós vamos te ajudar. Vamos ficar bem. Sofia agarrou-se à perna da mãe. Não quero ficar aqui, mãe. Este lugar dá medo. Quero ir para casa, mas é casa. A palavra ressoou na mente de Valentina como uma zombaria. Já não tinham casa. Este curral desolado, este cemitério de sonhos mortos.
Este lugar amaldiçoado era agora seu lar. Olhou ao redor, com olhos que mal podiam focar pelas lágrimas. O curral estava cercado de estábulos caindo aos pedaços. As portas pendiam de uma única dobradiça. Os telhados tinham buracos enormes. No centro do curral havia um bebedouro seco cheio de terra e folhas mortas. As cercas estavam quebradas em vários lugares. Não havia uma única grama verde, apenas terra seca e rachaduras que pareciam feridas na pele da terra. Ao longe, quase oculta por algumas árvores secas e retorcidas, pôde ver a silhueta de uma cabana pequena. O telhado era de telha enferrujada e as paredes de adobe rachado. Uma das janelas não tinha vidro, apenas um buraco negro que parecia uma órbita vazia. "Vamos", disse Valentina, com uma voz que não reconheceu como sua. Soava oca, morta. "Vamos ver a cabana." Caminharam lentamente, arrastando suas poucas pertenças. O calor era sufocante. O sol caía sem piedade sobre suas cabeças. Diego tentava carregar a caixa de utensílios que pesava quase tanto quanto ele. Sofia agarrava-se à saia da mãe, tropeçando a cada poucos passos. A cabana era pior do que Valentina imaginara. A porta estava inchada pela umidade e tiveram que empurrá-la entre os três para abri-la. O interior era escuro e cheirava a mofo, a excrementos de roedores, a anos de abandono. Havia um único cômodo. O chão de terra estava coberto de lixo e teias de aranha. Em um canto havia um fogão de adobe rachado contra uma parede, os restos do que alguma vez foi uma cama de madeira. Agora apenas tábuas podres. Um rato cruzou correndo, fazendo Sofia gritar. Diego pegou uma pedra e a atirou, mas o animal já havia desaparecido em um buraco na parede. "Aqui não podemos viver", disse Diego, olhando para a mãe com olhos suplicantes. "Mãe, por favor, vamos para outro lugar, para onde for." Valentina ajoelhou-se no chão sujo e abraçou seus 2 filhos com uma força desesperada. Queria dizer-lhes que tudo ficaria bem. Queria mentir-lhes, dar-lhes esperança, mas as palavras não saíam. O nó em sua garganta era muito grande. "Vamos limpar", disse finalmente sua voz quebrada. "Amanhã, hoje vamos descansar." Mas ninguém descansou. Valentina sentou-se no chão com os filhos aninhados contra ela, olhando pela janela quebrada, enquanto o sol começava a baixar. As sombras se alongavam, enchendo o curral de formas estranhas e ameaçadoras. Os estábulos vazios pareciam esqueletos de animais gigantes. O silêncio era quebrado apenas pelo assobio do vento entre as tábuas soltas. Quando a noite caiu, trouxe consigo um frio cortante. Não tinham lenha para fazer fogo. Não tinham velas nem lamparinas. A escuridão era total, absoluta. Valentina cobriu os filhos com os 2 cobertores finos e os abraçou, tentando dar-lhes calor com seu próprio corpo. Diego e Sofia finalmente adormeceram, exaustos pelo choro e pelo medo. Mas Valentina permaneceu acordada com os olhos abertos na escuridão. As palavras de Ernesto se repetiam em sua mente como um disco arranhado. "Inútil, não vale nada, mulher morta, lugar amaldiçoado. Nenhuma mulher conseguiria fazer nada aqui." As lágrimas voltaram silenciosas desta vez, encharcando o tecido sujo onde repousava sua cabeça. Sentia-se tão pequena, tão perdida, tão completamente destruída. O que ia fazer? Não tinha dinheiro. Não tinha comida além de algumas bolachas rançosas que levava na bolsa. Não tinha ferramentas. Não tinha conhecimento sobre pecuária ou agricultura. Não tinha nada. Um mocho uivou na distância, um som triste e solitário. Valentina fechou os olhos e por um momento desejou simplesmente desaparecer. Deixar de existir. Deixar de sentir essa dor que a consumia por dentro. Mas então sentiu a respiração suave de Sofia contra seu pescoço. Ouviu o leve ronco de Diego. Seus filhos, eles dependiam dela. Eles a precisavam. Não podia se render. Não podia deixar que Ernesto tivesse razão. Abriu os olhos na escuridão. Algo havia mudado. O choro havia cessado. Em seu lugar, em algum canto profundo de seu ser, algo escuro e poderoso começava a despertar. Não era esperança ainda. Não era algo mais primitivo, mais feroz. Era raiva, uma raiva fria e profunda, contra o homem que a havia destruído, contra o destino que a havia trazido ali, contra o mundo que a havia abandonado, mas, sobretudo,
uma raiva contra a ideia de se render, de dar a Ernesto a satisfação de vê-la fracassar. Olhou para a janela quebrada. Através dela podia ver as estrelas, milhões de pontos de luz no céu negro, aquele curral vazio, aquele lugar amaldiçoado, aquele cemitério de gado morto. Isso era agora seu reino. E se ia ser seu reino, então ela ia ser sua rainha de alguma maneira, da forma que fosse necessária. Ia sobreviver. Mais do que sobreviver, ia prosperar. Nenhuma mulher conseguiria fazer nada aqui, sussurrou na escuridão, repetindo as palavras de Ernesto. Sua voz já não tremia. Vamos ver, Ernesto. Vamos ver quem tem razão. Lá fora, o vento soprava entre os estábulos vazios, levando suas palavras para a noite. O curral parecia escutar, esperando. Os fantasmas do gado morto pareciam observar, curiosos para ver se esta mulher quebrada conseguiria fazer o impossível. Valentina se acomodou contra a parede fria com os filhos adormecidos em seus braços. Amanhã começaria a batalha. Amanhã enfrentaria a realidade. Mas esta noite, na escuridão total daquele lugar esquecido por Deus, tomou uma decisão que mudaria tudo. Não se renderia. Não daria a Ernesto essa vitória. Aquele curral vazio se encheria outra vez de vida. Aqueles estábulos quebrados seriam reparados. Aquela terra floresceria. Não sabia como, não sabia quando, mas o faria. Embora tivesse que arrancar a vida das pedras com suas próprias mãos, o faria. O frio da noite se intensificou, mas Valentina já não o sentia. O fogo que ardia dentro dela era mais forte do que qualquer geada. Essa foi a noite em que morreu a velha Valentina Souza, a esposa obediente, a mulher submissa, e em seu lugar nasceu algo novo, algo mais duro, algo inquebrantável. Nasceu uma guerreira. A batalha apenas começava. O primeiro raio de sol que se infiltrou pela janela quebrada despertou Valentina. Não havia dormido mais de 2 horas, mas seu corpo estava tenso, alerta, como se soubesse que não havia tempo para descansar. Levantou-se com cuidado para não acordar as crianças e saiu da cabana. A luz do amanhecer pintava o curral de tons dourados e laranjas, mas nem mesmo essa beleza podia ocultar a devastação. À luz do dia, tudo parecia pior. Os estábulos não eram apenas velhos, estavam à beira do colapso total. As cercas de madeira estavam tão podres que ela poderia derrubá-las com um empurrão. O curral em si era enorme, talvez 2 hectares, mas estava completamente vazio. Apenas terra seca, pedras e alguns arbustos espinhosos. O estômago de Valentina roncou, lembrando-a de que não haviam comido nada substancial no dia anterior. Ela revirou sua bolsa e encontrou as bolachas rançosas que lhe restavam. 4 bolachas para 3 pessoas. Teria que fazê-las durar até encontrar algo mais. Água, murmurou. Primeiro precisamos de água. Ernesto havia mencionado um poço. Começou a explorar o terreno, rodeando a cabana. Atrás das árvores secas, encontrou o que procurava. Um poço circular de pedra coberto com uma tampa de madeira meio podre. Com esforço conseguiu removê-la. Dentro, a vários metros de profundidade, brilhava o reflexo da água. O problema era como tirá-la. Não havia balde, não havia corda. Valentina olhou ao redor desesperadamente. Em um dos estábulos encontrou um balde enferrujado com um buraco no fundo. Não serviria. Continuou procurando e finalmente achou uma lata grande que alguma vez conteve óleo. Estava suja, mas era hermética. Agora precisava de corda. Revistou cada canto dos estábulos em ruínas. No último encontrou pedaços de corda velha desfiada pelo tempo e pelos ratos. Com paciência infinita, amarrou os pedaços um no outro, testando cada nó para se certificar de que aguentaria. O resultado foi uma corda irregular de uns 10 metros de comprimento. Amarrou a lata à corda e abaixou no poço. Ouviu-o chapinhar quando ela tocou a água, encheu a lata e começou a subir. Seus braços tremiam pelo esforço. A lata pesava muito mais do que esperava. No meio do caminho, esteve a ponto de soltá-la, mas apertou os dentes e continuou puxando. Quando finalmente atirou, suas mãos estavam em carne viva e seus ombros doíam. A água estava turva com sedimentos no fundo, mas era água. Ela a levou para a cabana, onde Diego e Sofia
já haviam acordado. Os olhos das crianças se iluminaram ao vê-la. "Podemos beber, mãe?" perguntou Sofia com a voz rouca de sede. "Sim, meu amor, mais um pouquinho. Temos que fazer durar." Deu-lhes de beber em suas mãos em concha. A água tinha gosto de terra, mas era a coisa mais deliciosa que haviam provado em horas. Valentina bebeu também, sentindo o líquido fresco aliviar sua garganta seca. Desjejuaram com uma bolacha cada um. Diego olhou para sua porção com olhos famintos, mas não reclamou. "Mãe, o que vamos fazer hoje?" perguntou com a seriedade de alguém muito mais velho que seus 8 anos. Valentina o olhou. Seu filho, seu bebê, havia se tornado da noite para o dia seu companheiro de batalha. "Vamos limpar este lugar", disse com mais confiança do que sentia. "E vamos procurar comida." Passaram a manhã varrendo a cabana com um galho de árvore que serviu de vassoura. Tiraram o lixo, as teias de aranha, os excrementos secos de roedores. Sofia, apesar de sua pouca idade, ajudava carregando pedras pequenas que usaram para tapar os buracos maiores nas paredes. Diego trabalhava sem parar, imitando cada movimento da mãe. Quando o sol chegou ao seu ponto mais alto, Valentina decidiu explorar além do curral. "Fiquem aqui", disse às crianças. "Não saiam da cabana." "Você vai procurar comida?" perguntou Diego. "Vou tentar." Caminhou pelo terreno, afastando-se do curral. A terra era seca e rachada, mas depois de caminhar uns 20 minutos, encontrou algo inesperado: um córrego. Era apenas um filete de água que corria preguiçosamente entre pedras, mas era água fresca e corrente. Valentina ajoelhou-se e bebeu até saciar-se. Seguiu o curso do córrego com o olhar e viu que, ao longe, havia algumas plantas verdes. Aproximou-se e reconheceu que eram vegetais silvestres, a mesma erva comestível que sua avó lhe ensinara a identificar quando era criança. Não era muito, mas era comida. Arrancou todas as que pôde carregar e as envolveu em sua saia. De volta à cabana, viu algo que a fez parar de repente. Perto de um dos estábulos, meio oculto por arbustos, havia um volume grande coberto com uma lona velha. Aproximou-se com cautela e levantou a lona. Embaixo havia ferramentas enferrujadas, uma picareta, uma pá, um machado com o cabo rachado, um facão sem fio. Eram ferramentas velhas e descuidadas, mas eram ferramentas. "Obrigada", sussurrou ao céu, embora não soubesse a quem ou a que estava agradecendo. Aquela noite comeram vegetais silvestres, servidos em água do poço, cozidos na única panela que tinham sobre um fogo que Valentina conseguiu acender depois de 1 hora de tentativas. Não havia sal, não havia óleo, apenas ervas verdes em água quente. Mas para 3 pessoas que não haviam comido nada substancial em mais de um dia, sabia a glória. "Está gostoso, mãe", mentiu Sofia, embora seus olhinhos se enchessem de lágrimas enquanto engolia a comida insípida. "Amanhã será melhor", prometeu Valentina. "Pouco a pouco tudo vai melhorar." Os dias seguintes estabeleceram uma rotina brutal, mas necessária. Valentina levantava-se antes do amanhecer e caminhava até o córrego para recolher vegetais silvestres, agriões e qualquer planta comestível que encontrasse. Diego a acompanhava, aprendendo a identificar o que era comestível e o que não era. Sofia ficava na cabana cuidando do fogo que agora mantinham aceso constantemente. Com o machado encontrado, Valentina começou a cortar as árvores secas para lenha. O trabalho era exaustivo. Suas mãos, que nunca haviam feito trabalho pesado, encheram-se de bolhas que estouravam e sangravam, mas ela continuou trabalhando. Cada árvore que cortava era uma pequena vitória. Uma tarde, enquanto cortava lenha perto do caminho que levava ao curral, ouviu o barulho de um carro velho se aproximando. Seu primeiro instinto foi se esconder, levar as crianças para dentro, mas ela ficou quieta, o machado nas mãos, vendo uma caminhonete caindo aos pedaços parar em frente ao portão. Do veículo desceu um homem mais velho, de uns 70 anos, com chapéu de palha e rosto curtido pelo sol. "Boa tarde", cumprimentou com uma voz amável. "Meu nome é Seu Teodoro Martins. Tenho um sítio a uns 5 quilômetros daqui." Valentina ficou em silêncio, desconfiada. O homem notou sua atenção e levantou as mãos em sinal de paz. "Desculpe vir assim sem avisar. É que há semanas vejo fumaça saindo deste curral.
Todo o vilarejo sabe que este lugar está abandonado há 10 anos. A curiosidade me venceu. Agora moro aqui, disse Valentina com voz firme, embora por dentro tremesse. Seu Teodoro assentiu lentamente. Seus olhos sábios percorreram a cena. A mulher magra com roupas sujas e mãos ensanguentadas. As crianças que espreitavam timidamente pela porta da cabana. A pilha de lenha recém-cortada. Ouvi histórias no vilarejo, disse com cuidado, sobre Ernesto Almeida e sua nova vida na cidade. Lamento muito o que lhe aconteceu, senhora. Valentina apertou a mandíbula. Não preciso de pena. Não é pena, respondeu ele com um sorriso gentil. É respeito. Vejo que é uma mulher de garra. Não é qualquer um que sobrevive aqui. Aproximou-se de sua caminhonete e tirou uma sacola. Trouxe algumas coisas. Feijão, milho, um pouco de carne seca, sal para você e seus filhos. Valentina sentiu que as lágrimas ameaçavam sair, mas as conteve. Não posso pagar-lhe. Não estou cobrando. No campo a gente se ajuda ou morre todo mundo. Simples assim. Ela aceitou a sacola com mãos trêmulas. Era mais comida do que haviam visto em dias. Obrigada, sussurrou. Seu Teodoro apontou para o curral vazio. Este lugar foi muito próspero em seu tempo. Seu Jacinto, o avô de Ernesto, criava gado de corte, o melhor da região. Mas depois de sua morte, tudo foi pro brejo. A seca, as doenças, o azar. Você acredita na maldição? Perguntou Valentina, lembrando as palavras de Ernesto. O velho sitiante riu. Não acredito em maldições, senhora. Acredito em descuido e abandono. Este lugar não está amaldiçoado, só está esquecido. Com trabalho e dedicação, qualquer terra pode voltar a dar frutos. Essas palavras cravaram-se no coração de Valentina como sementes de esperança. Não sei nada sobre gado, admitiu. Não sei nada sobre pecuária. Ninguém nasce sabendo, respondeu seu Teodoro, mas se aprende. E você, senhora, tem algo que não se pode ensinar. Tem necessidade. A necessidade faz milagres. Antes de ir, deu-lhe um último conselho. Na cidade, a 20 quilômetros daqui, por esse caminho, tem uma feira todos os sábados. Se conseguir fazer algo para vender, lá encontrará clientes. E procure por Dona Lúcia, da mercearia. É boa mulher e sempre está disposta a ajudar. Quando a caminhonete se afastou, Valentina ficou olhando a sacola de comida em suas mãos. Aquela noite, jantaram feijão com tortilhas que seu Teodoro também havia trazido. O sabor do sal do milho cozido da comida de verdade fez os três chorarem de pura felicidade. Tem gente boa no mundo, disse Diego com a boca cheia. Nem todo mundo é como o pai. Valentina abraçou os filhos. Você tem razão, meu amor, e vamos encontrar uma maneira de retribuir a bondade ao mundo. No dia seguinte, Valentina tomou uma decisão importante. Caminhou os 20 quilômetros até o vilarejo com Sofia nos braços, parte do caminho, e Diego agarrado à sua mão. A viagem foi exaustiva, 3 horas sob o sol implacável, mas finalmente chegaram. O vilarejo era pequeno, empoeirado, com casas de adobe e ruas de terra. Na praça principal havia um punhado de barracas onde alguns vendedores ofereciam verduras, roupas usadas e ferramentas. Valentina encontrou a mercearia que seu Teodoro havia mencionado. Dona Lúcia era uma mulher robusta de uns 50 anos, com olhos amáveis atrás de óculos grossos. — Em que posso ajudar, minha filha? Perguntou quando Valentina entrou timidamente. — Seu Teodoro Martins me disse para falar com a senhora. Preciso de trabalho. Dona Lúcia a estudou por um momento. — Você é a mulher do curral dos Almeida? Valentina se tensou. Era a esposa dele. Não mais. Ah, Dona Lúcia assentiu com compreensão. As notícias voam nos vilarejos pequenos. O que você sabe fazer? O que for necessário, respondeu Valentina com firmeza. Posso limpar, carregar, organizar. Sou boa com contas e aprendo rápido. Não tenho trabalho fixo para te oferecer, disse Dona Lúcia pensativa. Mas aos sábados a feira fica movimentada. Se me ajudar nesse dia, posso te pagar 50 e te dou comida para levar. 50 reais. Era uma miséria, mas era dinheiro. Era um começo. Aceito. Bem, você vem no próximo sábado, cedo, às 6 da manhã. Valentina assentiu. 3 horas de caminho de ida, 3 de volta,
Mais um dia completo de trabalho. Significava sair na sexta à noite e dormir em algum lugar do vilarejo para estar pronta no sábado. Mas ela faria. Antes de ir, Valentina reuniu a coragem para fazer uma pergunta. Dona Lúcia, a senhora compra lenha? Claro, sempre preciso de lenha para os clientes. Por quê? Tenho muitas árvores secas no curral. Poderia cortá-las e trazer lenha para a senhora. Dona Lúcia a olhou com renovado interesse. Você sabe cortar lenha? Estou aprendendo. A mulher sorriu. Gosto da sua atitude, moça. Traga-me lenha bem cortada e seca, e te pago 15 hollies por feixe. Mas tem que ser lenha de qualidade, hein? Nada de galhos verdes ou podres. Valentina sentiu o coração bater mais rápido. 15 por feixe. Se conseguisse fazer um feixe por dia, seriam 105 por semana. Era mais dinheiro do que havia tido em toda a sua vida. O caminho de volta pareceu mais curto, embora seus pés sangrassem dentro de seus sapatos gastos. Tinha um plano, tinha esperança. Durante as semanas seguintes, Valentina trabalhou como nunca havia feito. Levantava-se antes do amanhecer e cortava árvores até a luz ir embora. Diego a ajudava, aprendendo a usar o facão para cortar os galhos mais finos. Sofia recolhia a lenha cortada e a empilhava para secar ao sol. O primeiro feixe que conseguiu fazer era um desastre. Os pedaços estavam desiguais, alguns muito grandes, outros muito pequenos. Mas ela o carregou nas costas e caminhou às 3 horas até o vilarejo. Dona Lúcia examinou a lenha com olho crítico. Está mal cortada, disse sem rodeios, mas veja o esforço. Te dou 10 dólares por este feixe e te ensino como deve ser. Mostrou-lhe o tamanho exato que precisava. Toras de 30 centímetros de comprimento, da grossura de um braço. Nada maior, nada menor, fácil de empilhar, fácil de queimar. Valentina aprendeu. O segundo feixe foi melhor. O terceiro já era quase perfeito. Ao final do primeiro mês estava levando 2 feixes por semana e ganhando 30 ares semanais. Somado aos 50 reais do sábado, eram 80 reais por semana, 320 ao mês. Com esse dinheiro comprava o básico: milho, feijão, sal, óleo, açúcar. Às vezes, podia se permitir um pouco de carne ou frango. As crianças estavam comendo melhor. Tinham roupas mais quentes que Dona Lúcia conseguia de segunda mão. A cabana tinha um telhado parcialmente reparado com telhas que Valentina havia comprado pouco a pouco. Mas o mais importante era que Valentina estava mudando. Suas mãos já não sangravam. Estavam cobertas de calos duros. Seus braços estavam mais fortes de tanto carregar lenha. Suas costas já não doíam tanto. Sua mente estava mais clara, mais focada. Uma noite, enquanto comiam feijão com tortilhas junto ao fogo, Diego a olhou com admiração. Mãe, você é a pessoa mais forte que conheço. Valentina sorriu e acariciou o cabelo do filho. Não, meu amor. Somos fortes juntos. Estamos conseguindo isso os 3. Seu Teodoro continuava visitando-os a cada 2 semanas, sempre com alguma desculpa. Um saco de milho que lhe havia sobrado, umas mantas que sua esposa já não usava, ferramentas velhas que havia encontrado em sua despensa. Mas Valentina sabia que era sua maneira de ajudar sem ferir seu orgulho. Uma tarde, seu Teodoro chegou com uma proposta diferente. Valentina, tenho pensado em algo. Esse seu curral está vazio. Já pensou em colocar animais? Não tenho dinheiro para comprar gado, respondeu ela. Mal me dá para comer. Não estou falando de comprar, disse o velho sorrindo. Estou falando de criar. Tenho uma vaca que está para parir. É velha. Provavelmente este será seu último bezerro. Eu te empresto. Você cuida dela, dá pasto e água. Quando o bezerro nascer, você o cria, o vende e dividimos o lucro, meio a meio. Valentina o olhou incrédula. Por que faria isso por mim? Porque quando eu era jovem e estava no meu pior momento, alguém fez o mesmo por mim. É hora de retribuir o favor. Além disso, acrescentou piscando um olho, este curral precisa de vida. Os animais são vida. 3 dias depois, seu Teodoro chegou com uma vaca marrom chamada Canela. Era velha, sim, com a pele flácida e os ossos marcados, mas seus olhos eram brilhantes e amáveis. Diego e Sofia ficaram fascinados.
Nunca haviam estado tão perto de um animal tão grande. Precisa de pasto e água, explicou seu Teodoro. O córrego que você encontrou servirá para a água. Para o pasto você terá que cortar grama onde a encontrar e trazê-la para ela. É trabalho duro, mas sei que você pode fazer. Valentina assentiu. Farei. E o fez. Cada tarde, depois de cortar lenha, caminhava até o córrego e as zonas verdes próximas para cortar grama fresca com o facão. Enchia sacos e os arrastava de volta para o curral. Canela comia com apetite, e Valentina podia jurar que a vaca a olhava com agradecimento. 2 semanas depois, numa madrugada, Valentina acordou com o som de Canela mugindo de uma maneira estranha. Saiu correndo da cabana e viu a vaca no centro do curral, deitada com contrações evidentes. "Está parindo, Gui!" gritou. Diego e Sofia saíram também com os olhos arregalados de emoção e medo. Valentina não sabia nada de partos de vacas, mas confiou em seu instinto. Ajoelhou-se junto a Canela, falando-lhe suavemente, acariciando seu pescoço. "Vamos, bonita, você consegue. Calma." O parto durou 2 horas. Quando finalmente o bezerro saiu escorregadio e tremendo, Valentina chorou de pura emoção. Era um machinho completamente preto, com olhos enormes e assustados. "É lindo", sussurrou Sofia, aproximando-se com cautela. Canela começou a lamber sua cria, limpando-o, dando-lhe calor. O bezerro tentou se levantar várias vezes, cambaleando sobre suas patas fracas, até que finalmente conseguiu. Aproximou-se de sua mãe e começou a mamar. Valentina sentou-se no chão, exausta, mas feliz. Olhou o curral que há 2 meses estava completamente vazio e agora tinha vida, uma vaca e seu bezerro. Não era muito, mas era um começo. "Como vamos chamá-lo?" perguntou Diego. Valentina pensou por um momento. "Forte", disse finalmente, "porque é isso que ele é, forte." Seu Teodoro, quando veio 2 dias depois e viu o bezerro sadio e forte, sorriu de orelha a orelha. "Sabia que você conseguiria. Este bezerrinho vai valer um bom dinheiro em 6 meses. Você vai ver." Aquela noite, deitada em seu colchão, que já não estava diretamente no chão, mas sobre uma plataforma de madeira que Diego a ajudara a construir, Valentina olhou pela janela para o curral. Podia ver a silhueta de Canela e Forte aninhados juntos. 3 meses atrás, Ernesto a havia deixado ali para morrer. Havia dito que aquele lugar era amaldiçoado, que era tão morto quanto ela. Mas Valentina havia encontrado água no poço seco, havia encontrado comida na terra árida, havia encontrado amizade em um vilarejo de estranhos, havia trazido vida a um curral vazio. "Nenhuma mulher conseguiria fazer nada aqui", sussurrou na escuridão, repetindo as palavras cruéis de Ernesto. Mas desta vez sorriu, "Pois aqui estou eu, fazendo o impossível." Fechou os olhos pela primeira vez em meses, sentindo algo parecido com a paz. O caminho ainda era longo e difícil, mas já não estava à beira do abismo. Estava escalando lenta, mas firmemente em direção a algo melhor. A sobrevivência já não era uma batalha diária desesperada. Havia se tornado uma rotina, e essa rotina, a cada dia que passava, a estava transformando em alguém mais forte, mais capaz, mais imparável. O curral já não estava tão vazio e Valentina já não estava tão quebrada. Os meses seguintes trouxeram mudanças que Valentina nunca teria imaginado possíveis. O bezerro forte crescia forte e saudável, tornando-se o orgulho do pequeno curral. Mas mais importante ainda, a reputação de Valentina começava a se espalhar pela região. Dona Lúcia, impressionada pela constância e pela qualidade do trabalho de Valentina, começou a recomendá-la a outros comerciantes. "Aquela moça do curral dos Almeida é trabalhadora como nenhuma", dizia. "Se precisarem de algo, ela consegue." Um sábado pela manhã, enquanto Valentina arrumava as mercadorias na mercearia, chegou um homem corpulento com bigode espesso. Apresentou-se como seu Rutílio, dono de um açougue no vilarejo vizinho. "Dona Lúcia me disse que a senhora tem um bezerro à venda", disse sem rodeios. Valentina sentiu uma pontada no peito. Forte tinha 4 meses e havia chegado o momento de vendê-lo, tal como havia acordado com seu Teodoro, mas ela havia se afeiçoado ao animal.
Diego o escovava todas as tardes e Sofia lhe cantava canções. Sim, senhor, é um bezerro preto, bem alimentado e sadio. Quanto pede? Valentina havia feito suas contas. Um bezerro daquela idade e qualidade valia entre 3.000 reais e 4.000 reais no mercado. 3.500, disse com voz firme, embora o coração batesse descompassado. Seu Rutilio examinou suas unhas com desinteresse. Dou-lhe 2.500 reais, é o que vale. Com todo respeito, seu Rutilio, meu bezerro vale o que pedi. Está bem cuidado, vacinado e alimentado com pasto fresco. Se não lhe interessa a esse preço, há outros compradores. Era um blefe. Não conhecia outros compradores, mas Valentina havia aprendido que mostrar fraqueza era perder. O homem a olhou com renovado interesse. Tem garra, moça, deixe-me vê-lo primeiro. Se estiver como diz, pago-lhe os 3.500 reais. No dia seguinte, seu Rutilio chegou ao curral com seu Teodoro. Examinaram forte por meia hora, verificando seus dentes, suas patas, sua pelagem. O bezerro, acostumado aos humanos, deixou-se tocar sem problemas. É bom animal, admitiu seu Rutilio. Finalmente, negócio feito. 3.500 reais. Valentina sentiu que as pernas tremiam quando o homem contou as notas em sua mão. Nunca em sua vida havia tido tanto dinheiro junto. E mais 750 reais para ela, a mesma quantia para seu Teodoro. Diego chorou quando levaram forte. Sofia escondeu-se na cabana, recusando-se a ver como o bezerro subia na caminhonete. Mas Valentina os reuniu aquela noite e lhes explicou com paciência. Forte nos deu algo mais importante que companhia. Nos deu uma oportunidade. Com este dinheiro podemos comprar mais animais, fazer o negócio crescer. Algum dia teremos um curral inteiro cheio de vida. Não gostariam disso? Diego secou as lágrimas. Podemos ter mais bezerros? Não só bezerros, vacas, cavalos, tudo o que este curral puder sustentar. Com os 1.750 em mãos, Valentina elaborou um plano cuidadoso. Investiu 1.000 reais na compra de 3 cabras prenhes, de uma família que se mudava para a cidade. As cabras eram animais resistentes, fáceis de criar, e suas crias vendiam bem. Os 500 reais restantes guardou como fundo de emergência. As cabras chegaram uma semana depois. Uma era branca com manchas pretas, a quem chamaram Branquinha. Outra era completamente marrom, Canela 2, em homenagem à vaca de seu Teodoro. A terceira era cinza, pequena, mas forte, e Sofia insistiu em chamá-la Princesa. Criar cabras mostrou-se mais fácil do que cuidar de Canela. Comiam quase qualquer coisa, ervas, arbustos, até os galhos das árvores secas que Valentina já não precisava para a lenha. Além disso, produziam leite. Valentina nunca havia ordenhado um animal em sua vida, mas seu Teodoro a ensinou. As primeiras vezes foram um desastre. As cabras chutavam o balde e ela mal conseguia algumas gotas, mas com paciência aprendeu o ritmo, a pressão correta, a maneira de acalmar os animais. Logo estava produzindo 2 litros de leite de cabra por dia, mais do que eles precisavam. Dona Lúcia sugeriu que ela vendesse o leite na feira. O leite de cabra é muito procurado. As mães compram para as crianças com problemas de estômago. Posso te dar 20 reais por litro. 20 reais por litro, 2 litros diários. Eram 40 reais por dia, 280 reais por semana, mais de 1.000 reais por mês. Somado ao seu trabalho na mercearia e à venda ocasional de lenha, Valentina estava ganhando quase 2.000 reais mensais. Pela primeira vez desde que chegou ao curral, tinha uma renda estável. Pôde comprar roupas novas para as crianças, não de segunda mão, mas novas de verdade. Reparou completamente o telhado da cabana com telhas novas. Comprou um colchão decente, pratos, panelas, uma lamparina a gás para as noites. Mas Valentina não se conformava. Cada real que ganhava, o reinvestia. Comprou cabras, depois galinhas poedeiras. As galinhas eram um negócio brilhante, comiam restos e milho barato e produziam ovos que vendiam bem. Diego, com 9 anos completos, havia se tornado sua mão direita. Todas as manhãs recolhia os ovos, alimentava as galinhas e ajudava a ordenhar as cabras. Sofia, agora com 6 anos,
encarregava-se de recolher erva fresca e água do córrego. Uma tarde de sábado, enquanto Valentina vendia leite e ovos na feira, aproximou-se uma mulher elegante de uns 40 anos. Vestia roupas caras e carregava uma bolsa de marca. Contrastava notavelmente com os demais compradores. "É a senhora, a mulher do curral?" Perguntou com curiosidade genuína. "Sim, senhora. Em que posso ajudá-la?" "Meu nome é Patrícia Monteiro. Sou dona de uma pequena empresa de produtos lácteos artesanais. Provei seu leite de cabra e é excelente. Já pensou em fazer queijos?" Valentina piscou. "Não, senhora, não sei fazer queijo." "É uma pena. O queijo de cabra artesanal vende muito bem na cidade. Tenho clientes que pagariam até R$ 80 por um queijo de meio quilo." R$ 80 por queijo. Com 2 litros de leite podia fazer um queijo. Isso significava 4 vezes mais lucro do que vendendo o leite diretamente. "A senhora poderia me ensinar?" Perguntou Valentina, sua mente já calculando possibilidades. Patrícia sorriu. "Poderia, mas meu tempo é valioso. Teria que me pagar pelas aulas." "Quanto?" R$ 500 por uma semana de capacitação intensiva, 5 dias, 3 horas diárias. Valentina fez contas mentais. R$ 500 era muito dinheiro. Quase um mês de lucros do leite. Mas se aprendesse a fazer queijo, poderia multiplicar sua renda por 4. "Aceito." A capacitação foi exaustiva. Patrícia era uma professora exigente que não tolerava erros. Ensinou-lhe a aquecer o leite à temperatura exata, a adicionar o coalho no momento preciso, a cortar a coalhada do tamanho correto, a prensar o queijo com o peso adequado, a salgá-lo e a curá-lo. As primeiras tentativas de Valentina foram desastres. O queijo ficava muito duro ou muito aguado, muito salgado ou insípido. Mas pouco a pouco foi dominando a arte. Ao final da semana estava produzindo queijos redondos e perfeitos, que Patrícia aprovou com um aceno satisfeito. "Você tem talento", admitiu. "E o mais importante, tem dedicação. Isso não se pode ensinar." Com seu novo conhecimento, Valentina transformou seu negócio. Começou a produzir 10 queijos por semana, vendendo-os a R$ 50 cada um na feira. R$ 500 semanais só em queijos. R$ 2.000 ao mês. Os habitantes do vilarejo começaram a falar dela. "A mulher do curral está fazendo milagres", diziam. "Viu como chegou há 6 meses destruída, sem nada, e agora olha para ela." Mas nem tudo era cor-de-rosa. Uma manhã, Valentina acordou e descobriu que 3 de suas galinhas haviam desaparecido. As penas espalhadas pelo curral contavam a história. Cachorros do mato. Precisava proteger melhor seus animais. Com parte de seus lucros, comprou arame farpado e postes de madeira. Durante 2 semanas, trabalhou de sol a sol, construindo cercas mais fortes ao redor dos galinheiros. Seu Teodoro veio ajudá-la, ensinando-lhe a esticar o arame corretamente e a cravar os postes na profundidade adequada. "Você está fazendo este lugar voltar a viver", disse o ancião com orgulho. Seu Jacinto ficaria orgulhoso se a visse. A menção do avô de Ernesto trouxe lembranças amargas, mas Valentina as afastou. Já não tinha tempo para o rancor. Estava ocupada demais construindo seu futuro. Com os currais mais seguros, ela se atreveu a dar o próximo passo. Comprou leitões para engorda por R$ 300 cada um. Os porcos cresciam rápido e eram vendidos por um bom dinheiro. Em 4 meses estariam prontos para a venda. O curral já não parecia em nada com o cemitério de animais que havia sido. Agora havia vida por toda parte. Cabras pulando entre os estábulos reparados, galinhas cacarejando em seus novos galinheiros, porcos grunhindo satisfeitos em seu chiqueiro improvisado. E Valentina também não parecia a mulher quebrada que havia chegado 8 meses atrás. Seu corpo estava forte, seus braços musculosos de tanto trabalho. Sua pele estava bronzeada pelo sol, seu cabelo mais curto porque era mais prático, mas o mais notável era seu olhar. Já não havia desespero em seus olhos, apenas determinação e uma centelha de orgulho. As crianças também haviam florescido. Diego havia crescido vários centímetros. Seus ombros se alargavam com o trabalho. Falava com confiança e ajudava a mãe a tomar decisões sobre o negócio.
Sofia havia perdido o medo constante que a havia caracterizado no início. Agora cantava enquanto trabalhava e sonhava em ter um cavalo algum dia. Uma tarde, enquanto contava os lucros do dia, Valentina percebeu que tinha economizado R$ 5.000. 5.000 em 8 meses. Era uma fortuna para alguém que havia chegado sem um centavo. Mãe, quando vamos comprar um cavalo? Perguntou Sofia pela enésima vez. Valentina sorriu. Sua filha estava obcecada com cavalos desde que viu um no vilarejo. Logo, meu amor, muito logo. Mas antes do cavalo, Valentina tinha outra prioridade. A cabana havia se tornado pequena demais. Precisavam de mais espaço, especialmente agora que as crianças estavam crescendo. Com a ajuda de seu Teodoro e alguns homens do vilarejo que contratou, Valentina começou a construção de uma casa pequena, mas sólida. Não seria nada luxuoso, mas teria 2 quartos, uma cozinha com fogão a gás e um banheiro rudimentar. A construção levou 2 meses. Valentina continuava trabalhando no negócio de dia e ajudava na construção nas tardes. Suas mãos aprenderam a misturar cimento, a colocar tijolos, a nivelar paredes. Quando finalmente terminaram, Valentina parou em frente à sua nova casa, com lágrimas de orgulho nos olhos. Não era um palácio, mas era sua. Ela a havia construído com seu próprio dinheiro, ganho com seu próprio esforço. Na noite em que dormiram na casa nova, os 3 em colchões limpos, sob um telhado que não gotejava, com luz elétrica que Valentina havia conseguido instalar pagando a conexão, Diego lhe disse: Mãe, você se lembra quando o pai disse que este lugar era amaldiçoado? Lembro. Ele se enganou. Este é o melhor lugar do mundo. Valentina abraçou os filhos. Não é o lugar, meu amor. Somos nós. Nós trouxemos a vida aqui. Mas justo quando tudo parecia ir perfeitamente, chegou uma prova inesperada. Uma seca severa assolou a região. O córrego, que havia sido sua fonte de água, começou a secar. As cabras precisavam de mais água do que o poço podia proporcionar. Valentina teve que tomar medidas drásticas. Vendeu a metade de suas cabras para reduzir o consumo de água. Cada gota se tornou preciosa. Instalou um sistema de captação de água da chuva, usando os telhados dos estábulos, mas a chuva não chegava. Durante 2 meses, viveram com racionamento estrito. Valentina teve que reduzir temporariamente a produção de queijos. Os rendimentos caíram. As noites voltaram a ser difíceis, com preocupações que lhe roubavam o sono. Mas então seu Teodoro chegou com uma solução. Conheço um poceiro. Pode fazer um poço mais profundo. Vai te custar R$ 1.500, mas encontrará água permanente. Era quase todas as suas economias. Se o poço falhasse, perderia tudo. Mas não tinha opção. O poceiro trabalhou durante uma semana cavando mais e mais fundo. 8 metros, 10 metros, 12 metros. Valentina observava cada dia, seu estômago em um nó de ansiedade. Quando o homem chegou aos 15 metros, gritou de alegria. Água! E é muita! Valentina caiu de joelhos e chorou de puro alívio. Tinham água permanente. Já não dependeriam de córregos temporários. O negócio estava salvo. Com a água assegurada, Valentina pôde expandir-se novamente. Comprou mais cabras, instalou um sistema de irrigação para cultivar alfafa para alimentá-las. Contratou uma mulher do vilarejo, Rosa, para ajudá-la com a ordenha e a elaboração de queijos 3 dias por semana. Não posso te pagar muito, disse honestamente a Rosa. 200 reais por semana para começar. Mas se o negócio crescer, seu salário crescerá comigo. Rosa, uma viúva de 40 anos com 3 filhos para sustentar, aceitou imediatamente. É mais do que ganho lavando roupa, e o trabalho é mais digno. Ter ajuda liberou tempo de Valentina para focar nas vendas. Começou a visitar restaurantes nos vilarejos vizinhos, oferecendo seus queijos. 3 restaurantes assinaram contratos de fornecimento regular. Ao completar 1 ano de sua chegada ao curral, Valentina fez um balanço. Tinha 15 cabras, 30 galinhas, 4 porcos. Produzia 60 queijos por mês, que vendia a uma média de 60 cada um, R$ 600 reais só em queijos, mais os ovos, o leite que ainda vendia e os animais que vendia periodicamente. Seus rendimentos mensais haviam alcançado os R$ 5.000.
Era mais do que Ernesto havia ganhado jamais em seus melhores meses. Uma tarde, enquanto supervisionava Rosa no ateliê de queijos que havia construído, Valentina viu um caminhão desconhecido se aproximando do curral. Seu coração acelerou. Veículos desconhecidos sempre a deixavam nervosa. Do caminhão desceu um homem de uns 50 anos, vestido com roupa de trabalho limpa. Senhora Valentina Souza. Sim, sou eu. Meu nome é Ramão Costa. Sou o presidente da Associação de Criadores da região. Tenho ouvido muito sobre a senhora e sua operação aqui. Valentina se tensou. Viria para lhe causar problemas? Havia alguma regulamentação que não estava cumprindo? O homem deve ter notado sua preocupação porque sorriu. Não se preocupe, senhora. Não venho causar problemas. Pelo contrário, estamos organizando uma feira agropecuária regional no próximo mês. Queremos convidá-la a participar. Uma feira? Sim, onde os produtores mostram seus produtos, fazem contatos, conseguem novos clientes. Seria bom para o seu negócio. E, além disso, acrescentou com um sorriso, sua história inspiraria muitas pessoas. Valentina sentiu uma mistura de orgulho e nervosismo. Não sei se estou pronta para algo assim. Senhora, disse Ramão com seriedade, a senhora transformou um curral morto em um negócio próspero em 1 ano, sozinha, sem ajuda, com 2 filhos para cuidar. Se isso não é estar pronta, não sei o que é. Valentina aceitou o convite. A feira seria em 1 mês. Tinha tempo de se preparar, de fazer seu melhor queijo, de apresentar seu melhor lado. Aquela noite, olhando as estrelas do alpendre de sua casa, Valentina refletiu sobre o longo caminho percorrido. 1 ano atrás estava à beira do abismo, convencida de que morreria naquele lugar amaldiçoado. Agora tinha um negócio florescente, uma casa, funcionários, convites para feiras. Nenhuma mulher conseguiria fazer nada aqui, murmurou repetindo pela enésima vez as palavras de Ernesto. Mas desta vez riu, uma risada genuína, cheia de satisfação e triunfo. Porque ela não só havia feito algo, havia feito muito, e apenas estava começando. O curral já não estava vazio, estava cheio de vida, de esperança, de futuro. E Valentina Souza já não era uma mulher quebrada, era uma empresária, uma mãe forte, uma sobrevivente. Era a prova viva de que as maldições se quebram com trabalho, determinação e fé em si mesma. O confronto havia terminado, e ela havia vencido, não por vingança, mas por ter construído algo tão grande que seu passado já não podia tocá-la. 5 anos haviam se passado desde aquele dia em que Ernesto apareceu quebrado e derrotado no curral. 5 anos de crescimento constante, de desafios superados, de sonhos cumpridos. Valentina Souza acordou naquela manhã de sábado com o canto dos galos, como sempre. Mas agora o som vinha de 200 galinhas, não de 5. Levantou-se de sua cama na casa que havia sido remodelada e ampliada 2 vezes mais, agora com 4 quartos, 2 banheiros completos e uma cozinha moderna que era o orgulho de Sofia. De sua janela podia ver o império que havia construído. O curral original havia se expandido até cobrir 10 hectares. Havia estábulos modernos de concreto, onde viviam mais de 100 cabras de diferentes raças. Galinheiros automatizados com sistemas de alimentação e coleta de ovos. Um curral especial para os porcos, agora 20 no total, e seu novo orgulho. Um estábulo para cavalos com capacidade para 15 animais, onde criavam e treinavam cavalos de trabalho. O ateliê de queijos havia se tornado uma pequena fábrica com certificação sanitária e equipamento de aço inoxidável de última geração. Produziam 100 queijos por mês, além de iogurtes, doces de leite e manteigas artesanais. A marca Queijos Valentina era vendida em supermercados de 3 estados, mas o que mais enchia de orgulho Valentina não eram os números nem as instalações. Era a gente. Empregava 20 pessoas de forma permanente, ordenhadores, queijeiros, veterinários, encarregados de manutenção, motoristas, contadores, 20 famílias que dependiam dela, que haviam encontrado trabalho digno e bem pago em um lugar que alguma vez esteve morto. Rosa, sua primeira funcionária,
Agora era a gerente-geral com um salário de 10 reais mensais. Havia enviado seus 3 filhos para a universidade com o dinheiro que ganhava. Seu Teodoro, embora já não trabalhasse ativamente devido à sua idade avançada, recebia uma pensão mensal que Valentina lhe pagava religiosamente. Era o mínimo que podia fazer pelo homem que a havia salvado quando não tinha nada. Valentina vestiu-se com roupa confortável, mas apresentável. Hoje era um dia especial. A Câmara de Comércio Regional lhe entregaria o prêmio de empresária do ano em uma cerimônia na capital do estado. Mas antes de ir, tinha que fazer seu percurso matinal pelo curral. Era uma tradição que nunca quebrava, não importava o quão ocupado fosse seu dia. Saiu de casa e caminhou pelos caminhos pavimentados do curral. Os trabalhadores do turno matutino já estavam em suas tarefas, alimentando animais, limpando estábulos, preparando o primeiro lote de queijos do dia. "Bom dia, chefe!" A cumprimentavam ao passar e Valentina respondia a cada um pelo nome, perguntando por suas famílias, por seus filhos, por suas vidas, porque nunca esquecia de onde vinha, nunca esquecia o que era não ter nada. No estábulo de cavalos, encontrou Sofia escovando o relâmpago. Seu cavalo já não era o pônei pequeno de quando tinha 7 anos. Agora, aos 12 anos, Sofia montava um lindo cavalo castanho que ela mesma havia ajudado a treinar. A menina havia descoberto um talento natural para a equitação e, nos fins de semana, dava aulas a outras crianças do vilarejo. "Bom dia, mãe", cumprimentou Sofia com um sorriso radiante. "Pronta para o seu grande dia?" "Tão pronta quanto posso estar", respondeu Valentina abraçando a filha. Sofia havia crescido, tornando-se uma jovem segura e talentosa. Tirava as melhores notas na escola secundária do vilarejo e sonhava em estudar veterinária. "Você vai estar incrível", assegurou Sofia, "e vai fazer todo mundo chorar com seu discurso." "Não vou fazer ninguém chorar", riu Valentina. "Só vou agradecer o prêmio e pronto." "Claro", disse Sofia com um sorriso cúmplice, "como quando você deu a palestra na universidade e todos terminaram aplaudindo de pé com lágrimas nos olhos." Valentina balançou a cabeça com carinho. Sua filha tinha razão. Havia dado várias palestras motivacionais em escolas e universidades e sempre terminavam sendo mais emocionantes do que planejava. Continuou seu percurso até o ateliê de queijos, onde encontrou Diego supervisionando a produção. Seu filho, agora com 14 anos, era incrivelmente maduro para sua idade. Havia terminado sua educação técnica com honras e agora estudava administração de empresas online, enquanto trabalhava em tempo integral no negócio. "Mãe, olhe isto", disse Diego mostrando-lhe um tablet. As vendas do mês passado aumentaram 23%, comparado com o ano anterior. O novo contrato com a rede de supermercados está funcionando perfeitamente. Valentina observou os números com satisfação. Diego havia herdado sua determinação e a havia combinado com uma mente brilhante para os negócios. Já manejada quase toda a parte administrativa da empresa, permitindo que Valentina se focasse na produção e na expansão. "Excelente trabalho, meu amor", disse beijando sua testa. "Você vai vir à cerimônia?" "Claro, não perderia ver minha mãe receber o prêmio por nada no mundo. Rosa já tem tudo organizado aqui para o resto do dia." Às 10 da manhã, Valentina, Diego e Sofia subiram na caminhonete nova, uma Toyota Hilux do ano, com o logo de Queijos Valentina nas portas. Seu Teodoro também vinha com eles, insistindo que não perderia este momento por nada. A viagem para a capital levou 2 horas. Durante o caminho, Valentina refletiu sobre o longo caminho percorrido. 7 anos atrás, chegou àquele curral com 2 malas quebradas e o coração destroçado. Hoje era dona de uma empresa avaliada em mais de 2 milhões de reais, com projeções de crescimento que a emocionavam e assustavam em partes iguais. A cerimônia se realizou no salão de eventos mais elegante da cidade. Havia mais de 300 empresários, políticos e líderes comunitários. Valentina se sentiu um pouco intimidada no início, mas depois lembrou quem era e tudo o que havia conquistado. Não tinha nada a temer. Quando chegou sua vez de receber o prêmio, o apresentador leu sua biografia.
Valentina Souza chegou há 7 anos ao curral abandonado da família Almeida, com 2 filhos pequenos e sem um único centavo no bolso. Hoje, sua empresa gera empregos para mais de 20 famílias e seus produtos são vendidos em 3 estados. É um exemplo vivo de que a adversidade pode se converter em oportunidade com trabalho, determinação e fé. O salão explodiu em aplausos. Valentina subiu ao palco com as pernas tremendo ligeiramente. Recebeu o troféu de cristal das mãos do governador do estado e parou em frente ao microfone. Não preparei um discurso, começou com honestidade, porque nunca imaginei que estaria aqui. Há 7 anos minha vida era muito diferente. Fez uma pausa ordenando seus pensamentos. Na primeira fila, seus filhos a olhavam com orgulho. Seu Teodoro tinha lágrimas nos olhos. Fui abandonada em um curral morto por alguém que acreditava que eu não valia nada. Me disseram que era um lugar amaldiçoado, que nenhuma mulher conseguiria fazer algo ali. E por um momento eu acreditei. Por um momento pensei que tinham razão, que eu era tão inútil quanto me haviam dito. O salão estava em silêncio absoluto. Podia-se ouvir o som da respiração de 300 pessoas contendo o fôlego. Mas então olhei para meus filhos Diego e Sofia. Levantem-se, por favor. Seus filhos se puseram de pé timidamente enquanto o salão aplaudia. Eles me deram a força para seguir quando eu queria desistir. Eles me lembraram cada dia porque eu tinha que levantar, porque eu tinha que trabalhar, porque eu tinha que acreditar em mim mesma. Valentina sentiu que as lágrimas ameaçavam sair, mas as controlou. Este prêmio não é só meu, é de seu Teodoro Martins, o homem que me estendeu a mão quando ninguém mais o fez. Seu Teodoro secou as lágrimas abertamente enquanto o salão aplaudia. É de Dona Lúcia que me deu meu primeiro trabalho. É de Rosa e todos os meus funcionários que acreditaram na minha visão. É de Patrícia Monteiro, minha sócia, que viu potencial onde outros viam desespero. É de cada pessoa que, em vez de me julgar pela minha situação, decidiu me ajudar. Mas, sobretudo, continuou sua voz ficando mais forte, este prêmio é para toda mulher que foi humilhada, abandonada, menosprezada. Para toda mãe solteira que trabalha em 3 empregos para alimentar seus filhos. Para toda pessoa que alguma vez foi chamada de inútil, incapaz, impossível. O aplauso começava a crescer, mas Valentina levantou a mão pedindo silêncio. Quero dizer-lhes algo importante. As palavras machucam. Quando alguém te diz que você não vale nada, que nunca vai conseguir nada, essas palavras se cravam na sua alma. Mas aqui está a verdade que aprendi. Essas palavras só têm o poder que você lhes dá. Eu poderia ter acreditado que o curral era amaldiçoado. Poderia ter acreditado que era impossível. Poderia ter desistido na primeira noite ou na 10ª ou na 100ª, mas escolhi não fazê-lo. Escolhi converter cada insulto em motivação. Escolhi usar minha dor como combustível. Agora as lágrimas corriam por suas bochechas, mas ela não se importava. Não vou mentir e dizer que foi fácil. Houve noites em que chorei de fome, dias em que minhas mãos sangravam tanto que mal podia segurar o machado. Momentos em que quis jogar tudo para o alto, mas segui em frente. Um passo de cada vez, um dia de cada vez, e agora estou aqui 7 anos depois recebendo este prêmio. Mas sabem o que é o mais incrível? Não é o dinheiro que ganho, nem os reconhecimentos, nem o sucesso do negócio. O mais incrível é que quando me olho no espelho, gosto da mulher que vejo. O salão explodiu em aplausos estrondosos. As pessoas se levantaram. Valentina viu que não era a única chorando. Havia homens e mulheres secando os olhos por todo o salão. Eu me vejo e vejo uma sobrevivente, uma lutadora, uma mulher que transformou um curral de morte em um curral de vida. E isso, senhoras e senhores, isso não tem preço. Levantou o troféu no alto. Então este prêmio eu dedico a todas as galinhas inúteis do mundo, a todas as que nos disseram que não podíamos voar, porque acontece que não precisávamos voar. Precisávamos correr, construir, criar. E isso é exatamente o que fizemos. A ovação durou 5 minutos completos. Valentina desceu do palco e foi imediatamente cercada por pessoas querendo felicitá-la, pedir conselhos, convidá-la para dar palestras. Mas o que mais valorizou foram os abraços de seus filhos e o sorriso orgulhoso de seu Teodoro. Depois da cerimônia, houve um almoço.
Valentina sentou-se na mesa de honra junto ao governador e outros empresários importantes. Sentiu-se confortável, segura. Já não era a mulher assustada que alguma vez foi. Durante o almoço, uma mulher jovem aproximou-se timidamente de sua mesa. Desculpe, senhora Valentina. Posso falar com a senhora um momento? Claro. A mulher de uns 25 anos tinha os olhos vermelhos de ter chorado. Eu estou passando por algo similar ao que a senhora passou. Meu marido me deixou há 3 meses com 2 bebês. Sinto-me tão perdida, tão inútil. Valentina pegou as mãos da jovem. Olhe para mim. Vê uma mulher perdida? Vê uma mulher inútil? A jovem negou com a cabeça. Há 7 anos eu era exatamente como você. Assustada, quebrada, sem esperança, mas aqui estou. E se eu pude fazer, você também pode. Sabe o que é a primeira coisa que você tem que fazer? O quê? Parar de acreditar nas mentiras que te contaram. Você não é inútil. Você é uma mãe, uma sobrevivente, uma lutadora. O caminho será difícil, mas não impossível. E no final você vai olhar para trás e vai agradecer que isso tenha acontecido, porque vai te transformar em quem você realmente está destinada a ser. A jovem chorou e abraçou Valentina. Obrigada. Precisava ouvir isso. Quando regressaram ao curral aquela tarde, havia uma surpresa esperando. Os 20 funcionários de Valentina haviam organizado uma pequena celebração. Haviam pendurado faixas que diziam "Parabéns, chefe" e "A melhor patroa do mundo". Havia comida, música e risadas. Valentina parou no meio de seu curral, rodeada da gente que havia chegado a ser sua família estendida, e sentiu uma felicidade tão profunda que mal podia contê-la. Rosa se aproximou com uma taça de ponche, um brinde à melhor chefe do mundo, a mulher que nos deu trabalho quando ninguém mais o fazia. A mulher que nos trata como família, não como funcionários. Todos levantaram suas taças pela chefe Valentina. Aquela noite, depois que a celebração terminou e todos foram para casa, Valentina sentou-se no alpendre de sua casa com seus filhos. As estrelas brilhavam no céu limpo. O som dos animais descansando era uma sinfonia de paz. "Mãe, você está orgulhosa do que conquistou?" perguntou Diego. Valentina pensou por um momento. "Sim, meu amor, estou orgulhosa, mas não só do negócio ou do dinheiro ou dos prêmios. Estou orgulhosa da mulher em que me tornei. Estou orgulhosa de vocês dois, de como cresceram fortes e bons apesar de tudo." "Alguma vez você pensa no pai?" perguntou Sofia com curiosidade. "Às vezes", admitiu Valentina. "Eu me pergunto o que terá sido dele, se está bem, se conseguiu reconstruir sua vida." "Você gostaria de saber?" perguntou Diego. "Não preciso saber", respondeu Valentina. "Eu lhe desejei sorte há 5 anos e o deixei ir. Já não é parte da minha história. Vocês, este lugar, esta vida que construímos juntos, essa é minha história." Sofia se aninhou contra sua mãe. "Acho que tudo aconteceu por uma razão, mãe. Se o pai não tivesse nos deixado aqui, nunca teríamos descoberto o quão fortes somos." Valentina beijou a testa da filha. "Você tem razão, meu amor. Às vezes as piores coisas que nos acontecem acabam sendo as melhores porque nos obrigam a descobrir nossa verdadeira força." Ficaram em silêncio por um tempo, desfrutando da tranquilidade da noite. Então Diego falou: "Mãe, quando eu for grande, quero fazer este negócio crescer ainda mais. Quero que Queijos Valentina seja vendido em todo o país. E eu quero abrir uma escola de equitação", acrescentou Sofia, "para ensinar crianças de famílias pobres a montar de graça. Igual a você nos ensinou a nos levantar." Valentina sorriu com lágrimas de orgulho nos olhos. "Vocês vão fazer coisas incríveis, meus amores, os dois, porque aprenderam a lição mais importante, que não importa onde você começa, importa onde você decide chegar." No dia seguinte era domingo, dia de descanso, mas Valentina levantou-se cedo de qualquer forma, como sempre. Saiu para caminhar por seu curral, algo que fazia todo domingo para refletir e planejar a semana seguinte. Caminhou até o lugar exato onde Ernesto a havia deixado 7 anos atrás. Aquele pedaço de terra que alguma vez esteve seco e morto, agora era um jardim lindo que Sofia havia cultivado. Flores de todas as cores cresciam ali, rodeadas de grama verde e regadas pelo sistema de irrigação que haviam instalado.
Valentina ajoelhou-se e tocou a terra com suas mãos. Essas mesmas mãos que haviam sangrado cortando lenha, que haviam se enchido de calos ordenhando cabras, que haviam construído aquele império do zero. Obrigada, sussurrou. Não sabia a quem estava agradecendo. Ao destino, à própria vida. Obrigada por esta prova. Obrigada por me mostrar do que sou feita. Levantou-se e olhou para o horizonte. O sol começava a nascer, pintando o céu de rosas e laranjas. Seus animais começavam a despertar. Um novo dia começava no curral que alguma vez esteve morto. Mas Valentina sabia que isso não era o final de sua história. Era apenas o princípio. Tinha planos de expandir para outros estados. Queria abrir uma fundação para ajudar mães solteiras a começar seus próprios negócios. Sonhava em escrever um livro contando sua história para inspirar outros. O caminho seguia em frente, cheio de possibilidades infinitas. Enquanto caminhava de volta para sua casa, passou junto ao velho portão onde tudo havia começado. Recordou aquele dia terrível quando desceu da caminhonete de Ernesto, derrotada e quebrada. Recordou as palavras cruéis. Um lugar morto para uma mulher morta. Ela sorriu. Quão enganado ele havia estado. Aquele lugar não estava morto. Estava mais vivo do que nunca. E ela também não estava morta. Estava mais viva do que jamais havia estado. Valentina Souza, a mulher que havia sido abandonada em um curral vazio. Agora era a rainha de um império de vida, prosperidade e esperança. E cada vez que alguém lhe perguntava qual era seu segredo do sucesso, ela respondia o mesmo. Não há segredo, só há decisão. A decisão de levantar cada vez que a vida te derruba. A decisão de converter a dor em propósito. A decisão de acreditar em si mesma quando ninguém mais o faz. Essa é a única magia que você precisa. O sol já estava completamente alto quando entrou em sua casa. Seus filhos a esperavam com o café da manhã preparado. Seu Teodoro chegaria logo para seu tradicional almoço dominical. Rosa havia enviado uma mensagem perguntando sobre os planos de produção para a semana. A vida continuava vibrante e cheia de promessas. E em algum lugar do mundo, Ernesto Almeida lia em um jornal velho a história da mulher que ele havia abandonado. A mulher que havia se tornado uma lenda viva de superação. Chorou amargamente, finalmente entendendo a magnitude do que havia perdido. Não o dinheiro nem o negócio, mas a oportunidade de ter sido parte de algo grande, de ter sido o marido de uma mulher extraordinária, o pai de 2 filhos maravilhosos. Mas esse trem já havia partido, e Valentina Souza seguia em frente, imparável, criando seu legado um dia de cada vez. Gostou desta história de superação? Dê um like no vídeo, inscreva-se no canal e comente qual parte te emocionou mais. Compartilhe seu momento favorito nos comentários e lembre-se, não importa o quão vazio pareça seu curral hoje, com trabalho e determinação, você pode enchê-lo de vida e prosperidade. Nos vemos na próxima história inspiradora. M.